Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 31 de outubro de 2024. Calendário bem curtinho hoje, depois de uma noite ontem repleta de zebras, né? Acho que foi a primeira noite aí, e acontece essas noites da temporada em que a gente tem diversas zebras. Ontem foi um calendário bem cheio, com 11 jogos. A gente teve ali simplesmente o Cleveland abrindo uma larga vantagem diante dos Lakers. Não foi zebra, mas Indiana, Pistons, Wizards, o Knicks mais ou menos, né? Só era visitante, mais Bulls, Nets ali vencendo, e o Blazers também jogando ali na arena dos Clippers. Foi um dia com diversas zebras, então foi um dia bem complicado. Felizmente lá no nosso grupo VIP a gente está trabalhando bastante com zebras e a gente conseguiu pelo menos pegar dos Bulls, Toronto com um handicap positivo, né? E o Detroit Pistons também. A única ali que acabou não batendo foi a dos Lakers, porque de fato o Cleveland abriu larga vantagem. A gente também traz palpites de jogador lá e muito conteúdo extra para vocês no nosso Instagram, @sextadetrade, e também no nosso grupo gratuito, o link tá aqui embaixo. Bom, todos os posts lá que a gente fez no nosso Instagram, todos, tá? Tyrese Haliburton, Trae Young 2 vezes, Luka Doncic, Giannis, todos deram positivos, 100%, então é muito importante que vocês estejam por lá, confiram as nossas dicas exclusivas que a gente só posta no Insta, e também seja membro lá do nosso grupo VIP Melhor Preço do Mercado, e o grupo VIP mais completo do mundo, muitos guias e books, tips diárias e conselhos ali para vocês exclusivos ficarem de olho. Inclusive ontem a gente avisou pra galera também do Free a respeito de alguns desfalques dos Pelicans e falamos, ó, sabe aquele handicap positivo que a gente indicou do vídeo? É melhor ficar de fora, por isso é muito importante que vocês estejam nessas nossas outras redes. Fechou? Vamos falar aqui a respeito da primeira partida, mas não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem um like, meta de 150 likes por esse vídeo de hoje. É só clicar no botão de joinha, não custa nada, e compartilha naquele seu grupo que gosta de falar de basquete, pra galera que também gosta de apostar. E aí vocês conversam, ó, o que o Léo falou lá do Sexta de Trade, concordo, discordo, então não, ó, esse cara só falou porcaria aqui, vamos fazer tudo ao contrário do que ele tá falando, não tem problema, o importante é que a gente se baseie em números e estatísticas, e a gente gosta de debater com vocês nos comentários quais são as melhores escolhas, tips, dar conselhos, etc. Vamos aprender todo mundo junto. Bom, Grizzlies e Bucks, a gente tem aqui essa primeira partida, o Grizzlies jogou ontem, perdeu, e bom, a gente teve ali um Grizzlies que, apesar de ter ido mal, eu ainda acho que o foco deles estava nesse jogo aqui, de noite consecutiva. Eles vão jogar hoje sem descanso, mas é muito mais importante para eles vencerem o Bucks, se dedicarem de fato contra essa que é uma franquia de um nível mais alto, até para se testarem também, né, do que necessariamente eles se esforçar contra, por exemplo, o Brooklyn Nets da vida. Eu achava que mesmo assim eles venceriam, porque os Nets estavam cansados também de um back-to-back, então eu acho que os Grizzlies podem dar um mínimo trabalho para esse Milwaukee Bucks, que perdeu os últimos 3 jogos consecutivos, inclusive para Bulls e Nets, que são times que, se pegar ali um play-in, vai ser muito, tá? Nessa temporada. Perderam ali pro Celtics, que aí de fato é o melhor time da NBA, e venceram o Philadelphia sem os seus melhores jogadores Paul George e Embiid. Então eu acho que os Grizzlies podem dar trabalho aqui, e o mercado acredita que não. Então a gente vai fazer uma duplinha aqui, tá? A gente quer um bom desempenho do Luka Doncic no jogo entre Houston Rockets e também Dallas Mavericks, e a gente quer um handicap esticado pro Memphis, mais 14.5, ou seja, a gente pode ganhar o jogo ou perder por no máximo 14 de diferença. Só não pode perder por 15 ou mais. Os Bucks, desde a temporada passada, mesmo os jogos em que eles jogavam bem, eles deixavam os rivais encostar, mesmo rivais mais fracos, então é um cenário aqui bem legal pra gente acreditar que o Memphis possa ser competitivo. Eu vou trazer alguns outros números a respeito dessa partida para vocês, mas deixa só eu colocar aqui a linha de pontos do Doncic. Eu espero que ele faça pelo menos 25 pontos nessa partida, fechando essa dupla aqui para vocês. Primeiro, falando aqui a respeito do Memphis Grizzlies, bom, eles têm um histórico recente muito positivo contra o Milwaukee Bucks. São 5 vitórias consecutivas, eles venceram 70% dos últimos 10 jogos e eles cobriram esse handicap de mais 14.5 pontos em todas as partidas. Lembrando que na última temporada, o Grizzlies jogou desfalcado diversas vezes de jogadores importantes, eu diria que do time titular inteiro, tá? Então dá pra dizer que com o time B eles ainda conseguiram manter essa sina de jogar bem e dar trabalho contra o Milwaukee Bucks. Beleza? Já são 3 vitórias consecutivas jogando em Memphis, e a gente tem aqui um Bucks que vem sofrendo muitos pontos para armador, tá? É o terceiro time mais vazado para jogadores dessa posição. É a posição onde joga o melhor jogador ali do Memphis Grizzlies, Ja Morant, que inclusive ontem, né, deixou a gente ali no headzinho justamente porque ele foi enterrar a bola, ela bateu na cabeça dele e foi cuspida para fora da cesta. Então a cesta não foi computada, uma enterrada livre ali, cara, foi simplesmente absurdo. Mas enfim, só que eu não ficaria ali tão de olho assim na boa pontuação dele. Primeiro, ele não tem um histórico positivo tão bom assim contra os Bucks. E segundo, ele gosta muito da jogada do pick and roll. E o Bucks é um time que, na hora do pick and roll,
geralmente os pivôs, os jogadores grandes, o Brook Lopes e o Giannis, eles correm para trás, eles não ficam na troca ou não tentam quebrar a tela que é feita em cima deles, né? Ou então, eles não tentam ali ficar junto com o pivô, que acabou fazendo a tela para que o Ja Morant, no exemplo aqui, vá para a cesta. Então eles geralmente dão passinhos para trás, é uma orientação defensiva que é bem aplicada até ali pelo Brook Lopes e o Giannis, e isso acaba interferindo no jogo do Ja Morant, que é muito de infiltração. Pode ser que ele pontue bem hoje? Pode, porque ele é um craque, ele pode jogar bem contra qualquer time da NBA, mas não é porque tá aqui em terceiro como o time mais vazado para armadores que eu ficaria tão de olho assim nisso, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de como o Milwaukee Bucks vem decepcionando nessa temporada, né? Em relação à eficiência ofensiva, a gente esperava que o Bucks estivesse no topo nesse momento da competição, e eles estão aqui quase entre os 10 piores setores ofensivos a cada 100 posses de bola. Defensivamente, o Milwaukee Bucks está entre as 10 piores defesas da NBA. Então a gente tem números aqui suficientes para acreditar, ou seja, eles não são tão bons nem no ataque nem na defesa, que o Memphis consiga equilibrar esse jogo. Essa tipo é muito mais baseada no que é o Bucks do que no que é o Memphis, beleza? Agora, por que a gente acredita que o Doncic vai pontuar bem, mesmo contra uma defesa tão boa igual é a do Houston Rockets, né? Foi uma defesa de top 10 na última temporada, é a 8ª melhor até aqui, mas ele vai ter alguns confrontos contra, por exemplo, o Van Vliet, que é bem mais baixo do que ele. Ele vai ter alguns confrontos ali contra, por exemplo, o Jalen Green, que também é um defensor ruim. E se a gente for olhar aqui, até aqui na temporada, o Houston é o segundo time mais vazado para armadores na NBA. Ele mesmo tem um histórico recente muito bom contra esse adversário. A gente trouxe aqui os últimos 7 jogos contra os Rockets, ele marcou 39,9 pontos, então se você quiser investir só no Doncic aqui também não tem problema. Ele marcou 41, 47 e 37 nos últimos 3 jogos contra os Rockets. Hoje joga em casa e ele vem de 2 partidas ruins, tá? Ele marcou, se eu não me engano, 24 pontos na última partida e 15 na penúltima. É difícil a gente ter uma sequência tão negativa assim do Doncic. Acho que agora, jogando em casa e tendo em vista que a próxima partida do Dallas Mavericks só acontece daqui a 2 dias, se eu não me engano, a gente tem um cenário aqui no qual ele não vai ter problema nenhum em botar intensidade e em ser produtivo hoje contra o Houston Rockets. No último jogo em que ele pontuou mal, ele enfrentou uma das melhores defesas da liga, que é a do Timberwolves, e no penúltimo ele tinha enfrentado ali o Utah Jazz, no qual ele não tinha tanta necessidade ali de se esforçar. Aquela pontuação baixa foi justamente porque ele se segurou para o jogo mais importante, que era do Minnesota. Não pontuou bem também, mas agora chegou a hora contra um adversário favorável e que ele tem um histórico recente positivo. Agora vamos falar aqui a respeito de Jazz e Spurs. Aqui a gente vai trazer um palpite para vocês isolado, digamos assim, né? Sem depender de duplas, mas também buscando essa odd em torno de 1,50. Odds superiores, sempre com odd ali de 1,80, mais ou menos, a gente traz lá para a galera do VIP e a gente tem uma odd aqui de 2 para essa partida. Então aproveitem lá, garantam sua vaga, chamem no WhatsApp e são vagas limitadas para quem quer fazer o pacote da temporada completa, tá? Você vai ter R$150 de desconto, vai ficar com a gente por muito mais tempo e vai ter acesso a conteúdo exclusivo também. Bom, falando aqui a respeito desse jogo, eu acho que vai ser um jogo bem movimentado e mais do que isso, o mercado ofereceu boas possibilidades com linhas baixas, tá? Vamos de acima de 216,5 pontos totais para essa partida. É o melhor over do dia, principalmente porque as duas defesas são ruins, não necessariamente porque os dois ataques são bons. A defesa dos Spurs até vem bem, tá? Nesse início de temporada, mas eles jogaram ontem, devem estar cansados e eu acho que esse bom início defensivo deles em relação a números, né, por 100 posses de bola, também se dá por conta porque eles enfrentaram 2 vezes o Houston Rockets, ou seja, eles enfrentaram um ataque que na última temporada esteve entre os 10 piores. Então, o único grande ataque que eles enfrentaram foi, né, o Oklahoma City Thunder, mas o Shai teve uma noite muito infeliz, tá? Se ele tivesse feito ali o mínimo da pontuação que ele costuma fazer, uns 26 pontos, por aí, 25, com certeza o Thunder teria pontuado ainda melhor. Então, eu acredito que vai ser um jogo solto, com 2 defesas ruins por 100 posses de bola, como foi na última temporada, né? 2 times que têm um encaixe legal. A gente tá falando de um Spurs que tem no Wembanyama, no Barnes e alguns jogadores ali como o Sohan, que tem uma presença física boa para pontuar por dentro, que é onde a equipe do Utah Jazz também costuma sofrer. E do outro lado, a gente tem um Jazz que pode explorar o perímetro do San Antonio Spurs, que é o 4º time com pior aproveitamento em defesa no território de 3 pontos na liga até aqui. Na última temporada, o Jazz também teve um desempenho bem ruim, tá? Na hora de defender o perímetro ali, eles foram, na verdade, o pior da NBA nesse quesito. Então a gente tem um cenário aqui para o jogo ser bem pontuado. Quando a gente pega os últimos confrontos entre essas franquias, eu vou pegar os últimos 4, tá? Porque eu acho importante que dentro desse recorte a gente tenha aqui o Wembanyama na maioria dos jogos. Porque sem ele, o time do
do San Antonio Spurs é completamente diferente, né? A gente não pode pegar aquele Spurs de antes que nem tinha ele. E a gente teve uma média, né, de 124,3 pontos feitos pelo Jazz e 115,5 feitos pelo San Antonio Spurs. O que dá uma média ali, né, de mais de 230 pontos por partida de média. 239,8, né, para ser mais exato. Então é um cenário bem legal aqui pra gente ter um jogo bem pontuado. Como eu disse para vocês, existe encaixe contrário, né? O terceiro time mais vazado no garrafão na NBA. Então a gente tem aqui uma margem legal para o chute de média distância do Chris Paul, para os arremessos ali, né? A dominância física, a altura do Wembanyama e todos esses jogadores físicos que eu citei para vocês. Então, onde um defende mal, o outro ataca bem. Então a gente tem um cenário bacana aqui pro over em pontos, sem contar a dificuldade de defender dos Spurs hoje uma noite consecutiva de jogos. Vamos finalizar aqui com Clippers e Suns, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like. Já deixaram? A meta é de 150 para esse vídeo de hoje. É só clicar no botão de joinha. Não custa nada se vocês apoiam o nosso projeto, gostam do vídeo que a gente traz. É a melhor forma de ajudar para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e espalhar para mais pessoas. A galera tá sempre comentando aqui embaixo que somos os melhores, etc. E assim, sinceramente, eu não me sinto nem merecedor de todas essas palavras, mas agradeço. Porém, já que vocês gostam tanto da gente, é só clicar no botão de joinha que ajuda demais. Lembrando que o nosso canal de cortes está aqui embaixo. A gente está em busca de 1000 seguidores lá, busca de 1000 seguidores no Instagram. E a gente segue aqui com o objetivo de 20 mil para esse canal principal nessa temporada. Bom, Clippers e Suns é aquele jogo que tem todo um cenário under, mas eu morro de medo de James Harden, Kevin Durant, Devin Booker e até Bradley Beal começou bem a temporada, estouraram em pontuação e a linha ser esticada para cima. Só que o Clippers jogou ontem, tiveram dificuldades de pontuar contra o péssimo defensivamente Portland Trail Blazers, e o Suns é um time tão lento quanto e que vem se defendendo muito bem nessa temporada. Então, já adianto, esse é o meu palpite mais ousado e arriscado desses três que eu passei para vocês, porém é o que eu acho que faz mais sentido nessa partida. No último encontro, Kevin Durant ficou em under, Devin Booker ficou em under, e a gente teve ali o Harden ficando em over, assim como o Bradley Beal também, citando aqui as principais estrelas, mas a gente tem aqui uma noite consecutiva para os Clippers, que ainda não venceu em sua arena. Então eu acredito aqui no under dos Clippers, beleza? Eu vou aqui de abaixo de 111,5 pontos. Repito, acho que essa odd é bem arriscada, tá? Eu acho que dá até para vocês duplarem aqui um abaixo de 117,5 com a pontuação mínima de algum jogador, mas provavelmente é um jogo que eu vou ficar de fora. Eu vou só assistir porque vai ser interessante, mas eu acho que eles não ultrapassam 111,5 pontos. Por quê? Porque nessa temporada aqui, até então, a gente tem números interessantes defensivos dos dois lados, tá? O Phoenix Suns é a sexta melhor defesa até aqui por 100 posses de bola, os Clippers foram a terceira melhor defesa. Ofensivamente falando, a gente também tá falando de dois times ali que não estão tão bem posicionados por 100 posses de bola nessa questão ofensiva. O Clippers é um dos 10 piores ataques por 100 posses de bola da NBA, nesse momento o sétimo pior da liga, e a gente tem aqui o Phoenix Suns como um ataque de meio de tabela para baixo, tá? Na metade de baixo, 17º apenas. Ritmo, velocidade das equipes. A gente está trazendo aqui para vocês dois times muito lentos, tá? O Phoenix é quase um dos 10 mais lentos, os Clippers são dos 10 mais lentos, até para poder adequar um pouco mais esse jogo do Harden atual, que é mais cadenciado, ou seja, os dois times vão ter poucas posses de bola por minuto. Em aproveitamento de rebote defensivo, o Phoenix é o quinto melhor da NBA, então eles podem limitar um pouquinho os Clippers, que também são, né, um dos 10 melhores, em pontos de segunda chance, em segundas oportunidades de arremessos com rebotes ofensivos. E quando a gente vai aqui para os números mais tradicionais dessas franquias, a gente traz aqui também um desempenho ruim nas bolas de 3, principalmente dos Clippers, que foi um dos 10 que menos fizeram bolas de 3 por jogo na liga. Em aproveitamento, eles também são um dos 10 piores, né? O sexto pior até aqui na liga. Então, é um cenário legal aqui para que eles pontuem mal, acima de tudo pelo ritmo, pelo histórico recente e porque jogaram ontem e vão estar cansados. Beleza? Pode acontecer deles estourarem ponto? Pode, mas sem o Kawhi Leonard de novo, e considerando até que o Norman Powell jogou bem ontem, ele é um ótimo cestinha, mais irregular, em teoria hoje ele vai jogar mal, né? Então a gente tem aqui mais chances dele pontuar um pouquinho menos. Foram 109,8 pontos de média feitos até aqui pelos Clippers, abaixo desses 111,5 que a gente não quer que eles ultrapassem. Eles só ultrapassaram justamente contra o Phoenix, mas isso aqui teve prorrogação, tá? Eles marcaram apenas 103 pontos naquela oportunidade, naquele jogo de abertura. Então, não bateu aqui em 3 dos últimos 4 jogos que eles fizeram. Acho isso bem interessante também. E hoje, cansados, pode ser que eles tenham certa dificuldade.
Agora falando aqui dos números do Phoenix Suns contra seus rivais, eles venceram 3 dos 4 jogos que fizeram até aqui na temporada, vem bem, e é justamente por eu entender que eles sejam favoritos que eu acho que eles também vão limitar os seus rivais. Eles não jogam num ritmo alto, eles gostam de cadenciar, cozinhar, arremessar ali do mid-range, então não é um time que estica tanto a sua pontuação, porque eles não amam a bola de 3, apesar deles terem esse arremesso. Enfrentaram Lakers, Mavericks, Lakers de novo e Clippers. 4 times lentos e que tem bons ataques ou bons talentos individuais. Mesmo assim, eles defenderam bem. Então, acho que é um número bem correto, né? Eles só sofreram mais de 111,5 pontos em tempo normal contra os Lakers, ou seja, em 75% das partidas conseguiram manter seus rivais em linhas baixas. Bom, sexta-feira, dia 1º de 10 de 2024, temos um calendário recheado mais uma vez, então espero vocês no vídeo de amanhã. Muito obrigado pela audiência, o like, eu espero que tenham deixado, e não se esqueçam de conhecer o nosso Instagram, @CCStrade, e chamar lá no nosso grupo VIP para tirar suas dúvidas, ver todo o conteúdo que a gente entrega lá pra galera. Muito obrigado pela audiência e falou!